que podem fazer a diferença. Dando-vos um overview muito rápido, e eu prometo que não vos vou amassar com apresentações corporativas extremamente longas, mas isto desde o início tem sido a missão da Expand. E a sessão de hoje, aliás, o próprio evento, está muito alinhado com aquilo que nós, enquanto empresa, acreditamos. Uma especialização tecnológica muito forte, que se traduz na unidade da qual eu sou responsável, a unidade Digital Experience, mas também em todas as outras unidades que a empresa tem, mais viradas para Business Intelligence, Big Data, Data Science, integração, enfim, uma série de outras disciplinas de trabalho, mas sempre com este foco de perceber como é que a tecnologia pode ser utilizada para resolver problemas das pessoas, porque na prática é isso que nós estamos à procura. E no final, atingir aquilo que nós acreditamos com base nessas peças tecnológicas de referência, atingir resultados que estejam acima da média. Nós acreditamos nisto tanto para fora, para os nossos clientes, como para dentro, para os colaboradores também, e para a comunidade no geral. Eu não sei quantos de vocês conhecem este programa do Pledge 1%. Ok, não são muitos, o que é bom, porque o nosso stand é já ali e podem ir perceber um bocadinho o que é isto. O Pledge 1% é um movimento do qual as empresas que dele fazem parte se comprometem em ceder 1% ou dos seus lucros, ou do tempo dos colaboradores, ou de equity dos produtos que fazem, enfim, um bocadinho de tudo, ou a combinação que mais acharem conveniente, mas para dar de volta à sociedade. E isto é algo que nos orgulha muito e que fazemos questão de ter nas apresentações, um bocadinho para motivar aquela diferença que temos vindo a falar ao longo destes dias do evento, de que há toda uma parte muito humana em tudo o que a tecnologia faz. E nós, por acreditarmos nisto, gostamos também sempre de vos lançar este repto. Enquanto empresa, nós nascemos cá, somos uma empresa 100% nacional, é por isso que vem uma série de apontadores em Portugal, 2 grandes escritórios em Lisboa e em Viana do Castelo, outros 2 em Braga e no Porto. Há coisa de 3 anos um escritório em Londres, onde já tínhamos alguns projetos, recentemente em São Francisco, e agora em breve uma aposta mais nos nórdicos como parte deste nosso processo de expansão. Somos uma empresa eminentemente de serviços, pelo menos para já, toda a gente procura o santo grau do produto. Nós também temos uma fatia já relevante da empresa que está a trabalhar com o produto, e isso traz-nos algum destes logotipos que vemos aqui. Focando naquilo que me traz hoje e aquilo que é a nossa visão enquanto a unidade que eu lidero. Para nós, independentemente das peças tecnológicas que nós estejamos a usar e independentemente das apps que estamos a produzir ou do portal que estamos a criar, no final do dia aquilo que nós acreditamos é que cada um de nós espera que as marcas com quem interagimos nos dê este tipo de momentos relevantes, de experiências personalizadas, onde quer que nós estejamos, qualquer que seja o dispositivo que nós estejamos a utilizar. E faz parte daquilo que nós acreditamos e também da nossa estratégia, ter tudo o que a cloud nos dá a alimentar esta experiência e a potenciar tudo o que nós podemos construir. E esta visão acaba por se concretizar do ponto de vista tecnológico em 3 grandes disciplinas ou em 3 grandes pilares. Nós vamos falar hoje muito do pilar da esquerda, um pilar de mobilidade, um pilar que endereça a nossa vida. Quantos de vocês a caminho do evento hoje fizeram algum tipo de negócio ou viram um e-mail no telefone? Quantos de vocês já utilizaram o telefone? Quantos de vocês acham que vão continuar a utilizar o telefone ao longo do dia para este tipo de utilização? Este é aquilo que é o foco do trabalho do pilar da esquerda. O pilar da direita é um pilar que está assente muito numa ótica com site-core de personalização. Nós hoje em dia, com toda a franqueza, não temos paciência para comunicação generalizada. Recebemos muita coisa, estamos sujeitos a muito ruído e aquilo que nós queremos é cada vez mais ter esta mensagem tailor-made para nós e entregarem-nos conteúdos que seja relevante para nós. E nós acreditamos nisso, daí a aposta na direita. Como eu dizia há bocadinho, o Azure serve como um catalisador, como um potenciador disto tudo, muito numa ótica de plataforma como um serviço. Nós acreditamos também que esta é uma aposta muito, muito clara e usamos coisas desde as mais básicas que me permitem construir backends de aplicações até aquilo que andámos a ver aqui hoje e ontem de serviços cognitivos e coisas mais viradas para a inteligência artificial. Falando no tema da inteligência artificial, e este é o único ponto que eu gostaria também de focar, o tema da inteligência artificial é um tema que tem um hype tremendo à data de hoje. E aquilo que nós temos sentido cada vez mais quando trabalhamos com clientes é que a esmagadora maioria dos clientes quer fazer alguma coisa, mas não sabe muito bem o que é que quer fazer e tem vontade de usar a tecnologia, mas também não sabem muito bem como é que o devem fazer. Então o que nós fizemos foi criarmos um centro de soluções orientado para a inteligência artificial, com 2 disciplinas, uma disciplina de AI as a Service, muito focada neste tipo de serviços cognitivos que nós podemos utilizar, e outra disciplina muito focada em Data Science para problemas com outro tipo de complexidade. O objetivo do centro é muito claro.
sentarmos convosco, se for esse o caso, perceber que problema é que queremos atacar, dentro daquilo que é um time frame que faz sentido, prototipar até termos um resultado mínimo e percebermos uma de duas coisas. Ou temos pernas para andar e continuamos a avançar, ou então falhamos rápido e se calhar mais vale focarmos noutro tipo de iniciativa. E este é o foco do AI Solution Center. Nós na apresentação de hoje vamos olhar para determinadas coisas, assumam que há pontas de inteligência artificial que vocês podem ligar a tudo aquilo que vamos falar hoje, ok? O que me traz aqui hoje não são aplicações customer facing, que são uma boa parte daquilo que nós fazemos, são aplicações viradas para dentro, aplicações viradas para aquilo que é a nossa utilização diária dentro de empresas. E eu acho que todos concordarão comigo que de uma forma ou de outra ainda estamos muito sujeitos a este tipo de racional. Ou estamos a utilizar aplicações dentro da empresa que foram feitas para um mundo desktop, ou aplicações cuja usabilidade não foi pensada para endereçar o tipo de mobilidade que nós temos à data de hoje. A verdade é que, como diz a frase, nem todo o software de business é fácil de usar, pelo contrário, é difícil. Porque à data de hoje nós já não trabalhamos assim. O trabalho de muitos de nós, e prova disso foi quando vocês levantaram as mãos, o trabalho de muitos de nós muitas vezes passa por movimento, passa por mobilidade. Portanto, o nosso trabalho hoje em dia é muito mais com cenários como este, ou ainda cenários agressivos como este, em que nós não só estamos sempre em movimento, como também temos de lidar muitas vezes com outro tipo de situações, até físicas, mais duras, que levantam um conjunto de desafios diferentes. Portanto, quando nós à data de hoje estamos a pensar em utilizar as nossas business apps, as aplicações internas de negócio, nós temos algumas expectativas, principalmente por cada um de nós, para o bem ou para o mal, está exposto à tecnologia, que independentemente de estarmos a usar uma coisa no contexto da empresa, nós temos as nossas expectativas enquanto indivíduo. Portanto, queremos uma app que funcione e que esteja disponível tal como eu estou. Queremos apps que sejam fáceis de iterar. Nós vivemos num mundo onde as coisas estão em constante evolução. O tipo de tolerância que nós temos, principalmente em mobile, é muito menor quando comparado com a tolerância que tínhamos para uma vertente web das aplicações que usamos. E, perdoem-me a franqueza, mas se algum de nós estiver convencido que vai fazer tudo bem à primeira, está enganado. Logo na primeira afirmação, ok? Nós não vamos fazer tudo bem à primeira, vamos ter algum tipo de bias, vamos pensar o melhor que conseguirmos para ter uma solução, mas queremos ser capazes de iterar rápido e de afinar cada vez mais as soluções que temos para aquilo que efetivamente são as pretensões dos utilizadores. Quero ser capaz de aceder a estas aplicações em qualquer lado, não quero estar de forma nenhuma limitado nem pelo device que estou a utilizar, nem pelo sítio onde estou. Muitas vezes, tendo em conta que estou a utilizar dispositivos com um tamanho muito pequeno, eu quero que a aplicação, mais do que mostrar-me tudo ao mesmo tempo, me ajude na tarefa que eu quero fazer. Se eu quero fazer uma inspeção numa escada rolante ou num elevador, eu quero que a aplicação esteja focada naquela tarefa. Até pelo tamanho do ecrã, às vezes por razões muito práticas. E acima de tudo, quando estamos a falar de aplicações internas, este último ponto tem que ser uma preocupação fundamental. Tudo o que esteja relacionado com segurança, com governação e com a forma como a empresa vai garantir, ok, eu consigo estender o meu reach para fora das minhas quatro paredes, mas ainda assim eu tenho que garantir a segurança da informação, a privacidade dos dados e tudo aquilo que são preocupações muito legítimas à data de hoje, é isto que nós esperamos das aplicações. E a verdade é que se formos comprar uma aplicação hoje em dia, e hoje é muito fácil aceder online, comprar uma subscrição e temos uma aplicação, muitas vezes com curvas de aprendizagem extremamente reduzidas, elas, boa parte das vezes, não fazem exatamente o que nós queremos. Dizia-se aqui há uns anos que havia uma app, há sempre uma app para tudo. Há sempre uma app para tudo num contexto principalmente nosso, pessoal e individual. Quando olhamos para dentro da realidade das organizações, às vezes há idiosincrasias de processo tão distintas que não há uma app para tudo e precisamos de apps de linha de negócio. E aquilo que eu vos venho aqui falar hoje, e faço um disclaimer até com base num comentário que tive de uma amiga ontem, o objetivo para nós destas apresentações não é propriamente, do meu pelo menos, de estarmos aqui a vender o produto A ou B. O problema todo que eu descrevi até agora, independentemente da forma como vocês o vão resolver, ele existe. Aquilo que nós nos partilhamos aqui convosco é uma forma de o resolver com um conjunto de caixas, mas não se prendam só ao tema do produto aqui ou à questão que estamos aqui a falar relativamente às Power Apps. Nós acreditamos numa proposta de valor que é a que colocamos em cima da mesa, mas este problema vai bem para além disto, ok? E está muito relacionado com aquilo que nós, se olharmos num futuro próximo, e bem mais palpável do que muitos do que temos estado a falar aqui ao longo destes 2 dias, nós podemos utilizar estas ferramentas para fazer a diferença. Tal como se dizia ontem, aliás,
atrás, a tecnologia já não pode ser a desculpa, ok? As Power Apps, nós acreditamos que são uma boa ferramenta, acima de tudo para nos permitir esta rapidez, esta flexibilidade e para permitir que determinadas pessoas que conhecem o negócio consigam mapeá-lo. As Power-Ups são uma peça entre várias, as Power-Ups e o Flow, que será o foco da minha apresentação e que são efetivamente as peças com que nós na Expand trabalhamos, são parte da Power Platform da Microsoft, que é composta por estas 3 peças. O Flow é uma peça que permite gerir workflows e vamos falar um bocadinho lá mais para a frente sobre isso. Estas peças não vivem de todo sozinhas. Qualquer aplicação que seja criada para dentro de uma empresa tem obrigatoriamente que integrar com a suite de outras aplicações que as empresas têm, bem como com a suite de dados. Nós hoje em dia, quando pensamos no futuro, diz que os dados são o novo petróleo, não é por qualquer razão. As empresas que vão ser capazes de fazer as diferenças são as empresas que definem a usabilidade e a experiência que nós queremos dar com base naquilo que têm em termos de dados. E muitas vezes começava-se a conversa na feature que se queria implementar e nós não acreditamos tanto nisso, principalmente na área de Digital Experiences. Nós queremos pegar nos dados e olhar, ok, o que é que esta nova empresa pode fazer por mim com base nos dados que tem? Tendo isto em conta, a verdade é que não podemos, de repente, só porque temos estas aplicações todas, começar a criar silos de informação. Queremos ter serviços de dados comuns, por um lado, mas por outro, temos que respeitar que há dados de cada um que estão disponíveis em sistemas que são muito específicos da empresa e temos que os poder utilizar. O Azure é uma peça, não é novidade para ninguém que conheça a Microsoft, é uma peça basilar, não só porque é o sítio onde tudo isto está assente, mas também é o sítio que eu posso usar para estender estas aplicações que eu consigo fazer em Power Apps, se elas não fizerem só por si aquilo que eu pretendo, ok? O que é que nós vemos como sendo um criador de aplicações? O criador de aplicações, se nós vos perguntássemos no início, era um developer, era um programador, era uma pessoa que conhece uma linguagem de programação, seja ela qual for, e desenvolve as aplicações. A verdade é que mesmo os developers têm que falar com alguém do negócio, têm que perceber os requisitos e têm que ter uma noção da solução que é para implementar. E aquilo que nós lançamos enquanto desafio e que é lançado com este tipo de aplicações é que qualquer pessoa possa criar uma aplicação. Qualquer pessoa que conheça o contexto do negócio e que pense na solução, deverá ser capaz de criar uma aplicação. Até porque, na realidade, da esmagadora maioria das empresas hoje em dia, não há investimento suficiente para fazer as aplicações todas que seriam úteis para otimizar processos, não há tempo das pessoas disponíveis para acompanhar, portanto, isto acabava por ser uma demanda um bocadinho fracassada logo à cabeça. O que nós pomos aqui em cima da mesa é, se vocês têm um problema e são power users no limite daquilo que são as soluções normais de Excel e de Access e de PowerPoint, então vocês têm mais do que o conhecimento necessário para criar as aplicações. O que não impede que o IT interno das equipas, das empresas, possa ainda assim sentar-se com os utilizadores de negócio, perceber qual é que é o problema para resolver e apostar nessa resolução na mesma. Portanto, isto não é uma ferramenta que está fora do alcance de developers, é muito mais orientada para aquilo que é o utilizador de negócio. E para que cenários? Um bocadinho de tudo o que sejam cenários que impliquem várias fontes de dados, tudo o que sejam cenários que impliquem desmaterialização. Há muitos cenários que temos visto com clientes em que a desmaterialização pura de determinados processos faz com que se tenham ganhos muito grandes de otimização, com que se reduza muito o tempo que a informação demora a chegar de field workers até ao ponto central da informação da empresa. Não quer dizer que as aplicações tenham que ser só viradas para esse tipo de projetos, e vou-vos mostrar um exemplo no fim, de uma aplicação bastante complexa para força de vendas que tem por base e foi construída Power Apps. Nós acreditamos que cada vez mais este tipo de projetos não devem ser projetos, devem ser vistos como produtos, por uma razão muito simples, porque eles continuam a evoluir. E se eles acabam ao final daquela release de 3 meses e não lhes mexemos mais, eles vão ficar para trás e não vão estar ajustados. E por isso é que temos este último ponto aqui de que estas apps depois podem ser estendidas e podem ser customizadas exatamente pelas mesmas pessoas que as criaram para tirar partido de tudo o que temos para oferecer. Há 5 grandes capacidades, temos falado muito desta até agora: construir aplicações, a parte toda de automação de processos com aquela peça que vos falei há pouco, os dados que vamos precisar, a extensão que podemos fazer através de código desenvolvido aí sim por developers, se o que estamos a usar do meio para trás não for o suficiente, e depois obviamente que a garantia de que estamos a correr este tipo de aplicações e a endereçar este problema de uma forma que seja enterprise ready. Nós no palco que temos e no tipo de experiência que temos aqui hoje,
não temos tempo para fazer uma demonstração em si e mostrar-vos tudo. Mas eu espero que pelo menos fique claro, quando vocês olham para aquele ecrã maior, que o interface para construir Power Apps parece o PowerPoint. Vocês têm um ribbon em cima, onde vocês escolhem os elementos que querem colocar, e do lado esquerdo terão, em vez de slides, os vários ecrãs da aplicação. Portanto, a própria interface que vocês têm neste tipo de ferramentas está pensada para quem já sabe mexer em determinado tipo de ferramentas, e a programação que aqui se vê, e ali pode não ficar talvez tão claro, mas ali em cima, aquilo é o símbolozinho das fórmulas do Excel. Portanto, as capacidades são efetivamente orientadas para utilizadores de negócio, é fácil construir as aplicações, como tudo isto está agarrado a um mesmo tenant dentro da empresa, é fácil eu partilhar a aplicação que quero com alguém através de um repositório partilhado. Portanto, tenta-se reduzir ao máximo as barreiras da partilha, as barreiras do encontrar a aplicação que nos faz a diferença através destas ferramentas. O tipo de tecnologia, e não vamos focar-nos nisso hoje, mas o tipo de tecnologia que é para usar ou que é usada nas Power Apps é uma tecnologia que permite que ela seja usada efetivamente em qualquer lado e suporta todos aqueles cenários de mobilidade que nós falámos há pouco, e por isso é que podem utilizar desde um browser, a um tablet, a um smartphone, para usarem a aplicação, e ela é desenhada apenas uma vez. Isto não dá para tudo, e já vamos falar um bocadinho no final sobre isso, mas já vos permite endereçar muitos dos cenários para dar aos utilizadores aquilo que eles precisam. Estas aplicações não vivem sozinhas, tanto do ponto de vista de dados, como do ponto de vista de outras aplicações. Portanto, o facto de vocês conseguirem, de alguma forma, integrar uma aplicação destas, se for esse o vosso caso, porque o Power Apps e o Flow podem funcionar completamente soltos de outros tipos de ferramentas, como eu falo aqui agora. Mas se for esse o vosso caso, podem integrar num SharePoint, podem integrar num Dynamics 365, ou em qualquer uma das aplicações da Microsoft. O Teams é uma experiência interessante que nós tivemos internamente, que estamos a adotá-lo agora, estamos em fase inicial de adoção, mas já temos a empresa, passa a expressão, toda pendurada no Teams, e começámos a criar algumas coisas e algumas dinâmicas com Power Apps integradas no Teams, muito naquela ótica de dar às pessoas aquilo que elas precisam e colocar no sítio onde elas precisam na altura certa. Depois, uma extensão, como eu vos dizia, com o Azure, e esta extensão pode ser um bocado de código que integra com um sistema qualquer da vossa empresa e que está algures no Azure a correr, e com o qual a Power App interage, ou pode ser um serviço cognitivo que analisa texto e que vos dá um sentiment analysis daquilo que a pessoa estava a dizer ou daquilo que o utilizador queria dizer naquele bocado de texto. Portanto, é aqui que nós acreditamos que esta possibilidade de nós construirmos uma coisa muito focada na experiência, porque temos que pensar nisso quando estamos a desenhar isto para os utilizadores, mas que depois podemos ligar com pontas a uma série de outros sistemas, tem uma mais-valia muito grande para isso. Até agora falámos da app. A app tem que ter um conjunto de preocupações fundamentais, nomeadamente no que diz respeito à forma como vai ser usada, e esta é uma vantagem muito grande por ser os utilizadores de negócio a criá-la, é o facto deles, pelo menos parte das vezes, terem uma noção clara da solução, e a parte em que não têm, nós também tentamos fazer as perguntas certas para lá chegar, mas a app nunca vai ter tudo. Há uma série de fluxos que nós podemos querer ter fora dali. E o Flow que me vai dar é uma interface, outra vez, em que eu consigo, com point and click, configurar workflows. E dando-vos exemplos simples de coisas que já fizemos com o Flow. Tínhamos um cenário de um cliente que queria usar uma Power App para formar um conjunto de pessoas que eram field workers e criou uma mecânica de gamificação. Essa mecânica de gamificação tinha que ser gerida, tinha que ser contabilizada, tinham que ser guardados os pontos numa base de dados qualquer, tinha badges, quando a pessoa atingia um determinado nível recebia uma notificação. A app serviu para disponibilizar o conteúdo. O Flow serviu para configurar tudo o resto que eu disse. Quando o conteúdo era submetido, quando passávamos para a página seguinte, eu consigo agarrar estes eventos todos e a seguir fazer alguma coisa com eles. Internamente, se eu quiser saber, à data de hoje, que recebi num e-mail corporativo a indicação de que houve um download de um dos nossos e-books, eu posso criar um flow agarrado a isto que me dá uma notificação para o meu telefone. Portanto, é uma ferramenta muito orientada para as pessoas e para poderem ser criados este tipo de fluxos sem fazer código, no limite. Portanto, aqui o que nós conseguimos ter é esse poder do workflow, utilizando uma ferramenta, uma vez mais, completamente orientada para as pessoas. E aqui isto não funcionaria se nós não conseguíssemos, por um lado, ter o tal serviço de dados comum que vos falei há pouco, mas por outro lado aqui termos também conectores para uma série de outros sistemas. Nós não queremos que de repente agora tenha que se reinventar a roda quando estamos a falar deste tipo de aplicações. Nós queremos ser capazes de fazer a app e endereçar a experiência nos pontos em que ela faz sentido, mas ligar a todos os vossos sistemas que vocês já têm. Sejam eles sistemas como um Salesforce ou um SAP, sejam sistemas internos vossos que vocês próprios desenvolveram. Este serviço de dados partilhado tem entidades que muitas vezes são comuns. Um cliente é um cliente, no contexto de cada um de nós.
pode é ter campos diferentes de acordo com o domínio e com a atividade de cada um de nós. E é aqui que entra o terceiro ponto, o ponto da extensibilidade, que nós podemos agarrar nesse dicionário de entidades e a seguir estendê-lo e criar muito mais riqueza naquela informação que estamos a produzir, não estando a puxar essa informação para outro tipo de sistema, mas mantendo-a do mesmo sítio, para onde nós a seguir podemos olhar, podemos trabalhar, podemos tirar insights e com base nesses insights retroalimentar novamente esta conversa e ir novamente encontrar os utilizadores. Os dados não têm que estar na cloud, cada vez mais hoje em dia, e não é recente, os cenários de cloud híbrida ganharam uma presença muito forte, portanto, basta instalar uma gateway, os dados estão dentro das vossas organizações e vocês conseguem lá chegar, mesmo utilizando as versões cloud destas plataformas, que estão só a hosted na cloud. Porquê? Standardização, e aqui acabámos por já falar de boa parte disto. Eu quero ter a certeza que estou a guardar os dados todos dentro do possível no mesmo sítio para poder a seguir trabalhá-los e partilhá-los e alterá-los num sítio apenas. Eu não quero de repente ter silos de informação e ter cogumelos de informação espalhados um bocadinho pela empresa toda. A plataforma em si, de uma forma pelo menos muito leve, vocês viram naquele print screen que vos mostrei, que é uma plataforma orientada não para developers, mas para outro tipo de utilizadores. Portanto, aquilo que nós esperamos é que não haja dificuldades por aí além. No entanto, há de haver sempre coisas que nós não conseguimos fazer. E é aí que entram as outras peças que nós depois podemos ligar. Se eu quiser ter um determinado tipo de lógica agarrado à minha solução, eu posso falar com o IT interno, falar com um parceiro, o que for, fazer o código que eu tenho que fazer deploy daquilo em Azure e usar esse bocado de código diretamente numa Power App. E este tipo de interação e este tipo de conversa e de trabalho conjunto muito concreto entre utilizadores de negócio e IT, na minha opinião, embora nós, como viram anteriormente, nós fazemos muito mais do que apenas isto, mas isto também é construir o futuro hoje. Na medida em que nós não vamos ter capacidade de dar às pessoas todas as aplicações, que elas precisam e que seriam úteis no seu dia-a-dia. Portanto, se lhes dermos as ferramentas e se em vez do peixe as ensinarmos a pescar, na verdade aquilo que vamos ter são resultados muito comuns e práticos. Porque se calhar boa parte delas já tem a sua aplicaçãozinha de Access ou já tem o seu Excel altamente quitado para chegar aos mesmos resultados que nós estamos a propor aqui. Só que se calhar esse Excel é partilhado na rede e aqui o que nós pomos em cima da mesa é, não, criem uma ferramenta qualquer e ela é feita de tal forma que vocês podem utilizá-la onde quiserem e é altamente extensível. Como falámos aqui também, nada disto seria possível sem nós termos uma garantia de que estamos a construir algo em cima de uma plataforma que me dê um conjunto de garantias. E aqui estamos a falar desde a possibilidade de eu fazer auditorias, possibilidade de fazer backups, a compliance com um conjunto de normas, nomeadamente o GDPR, que desde há algum tempo já nunca mais saiu da ordem do dia. Se vocês quiserem, porque daqui a amanhã vão estar a disponibilizar o acesso à aplicação em dispositivos móveis, a integração com software que faz a gestão desses dispositivos móveis, gera utilizadores, gera permissões, portanto, tudo isso está disponível e com este tipo de tecnologias vocês podem fazer esse tipo ou suportar esse tipo de caso de uso. Enfim, queria-vos dar um exemplo concreto de uma aplicação que foi feita e de uma história real que, como eu dizia, trazer o futuro para a data de hoje não passa apenas por todos os temas de AI e por todos os temas de realidade aumentada. Se nós conseguíssemos ter a certeza que estamos a usar com eficácia todas as ferramentas que temos à data hoje, já estávamos a trazer um bocadinho desse futuro um pouco mais para trás. E este exemplo foi o exemplo de uma empresa com quem a dada altura estivemos a trabalhar, que tinha um problema concreto de suportar a sua força de vendas, mas que até pela falta de informação que tinha na tecnologia, não se sentia totalmente à vontade em fazer o investimento necessário para criar uma solução. E estamos a falar de uma aplicação que tinha que integrar com sistemas legacy, portanto era um caso complexo. E aquilo que nós fizemos foi criar uma Power App para suportar este caso de uso, ok? Isto que vocês veem aqui é uma Power App de exemplo, criada para um cenário de Salesforce Automation. Uma pessoa de sales, imaginem uma pessoa como era este caso, que vai distribuir, ou em primeira instância que vai vender produtos alimentares para cafés e restaurantes. Quando começa o seu dia, tem um conjunto de sítios onde tem que ir, em cada um desses sítios tem que fazer uma encomenda, tem que sincronizar a encomenda para os sistemas centrais, entenda-se naquela altura, agarrar num molho de papéis e levar para o escritório, e a seguir fechar o seu dia porque visitou todos os clientes. E aquilo que nós metemos aqui em cima da mesa foi uma forma totalmente digital de fazer isso. Portanto, eu lá em cima tenho acesso a tudo o que são informações relevantes, clientes, produtos. Do lado esquerdo daqui
e apesar de não haver propriamente um conjunto ou um controle de mapa, nós conseguimos criar este tipo de interface com alguns tweakzinhos muito básicos e até, neste caso em particular, chamando um serviço que me dá uma imagem estática do mapa, se eu lhe der uma morada, e é o que estamos aqui a acontecer. Portanto, a pessoa pode navegar, pode ver onde é que vai ter as suas reuniões, pode ver a agenda, pode ter um conjunto de KPIs relativamente simples daquele lado sobre como é que está o seu dia e o que é que já fez de tudo aquilo que tinha para fazer. E quando nós começamos a entrar dentro da aplicação, vemos que a aplicação também foi pensada para lhe dar uma experiência de utilização igual àquilo que ela estaria habituada. Eu consigo navegar, consigo ver detalhes de clientes, consigo fazer uma pesquisa com autocomplete, tanto nos clientes como nos produtos, e tudo isto no final do dia vai-me fazer levar a uma encomenda. E aqui eu vi, entretanto, quando estava a rever as aplicações, seria mau sinal para este cliente se no final do dia a encomenda tivesse a zero, porque todos os produtos dão a zero, portanto, vamos ignorar a parte direita da coluna, mas a verdade é que vocês aqui não só têm o detalhe da encomenda que o vendedor fez, das não sei quantas caixas de óleo ou das caixas de sumo, como também podem ver ali da direita um conjunto de produtos que estão em promoção para que ele possa fazer cross-sell aqui no momento. E este tipo de cenário de cross-sell não tem a ver com o requisito de eu quero ser capaz de fazer uma encomenda. Tem a ver com como é que eu tiro partido da tecnologia para garantir que os produtos que eu quero escoar e que estão disponíveis em promoção não são esquecidos por quem está a fazer a encomenda. E é esta forma de pensar que nós achamos que é muito ajudada por este tipo de aplicações. Depois desta apresentação de quase 28 minutos, isto parece tudo muito engraçado, mas dá para tudo, tem dificuldades. Não dá para tudo, de uma forma muito clara. Não dá para tudo porque, tanto do ponto de vista de tecnologia, como do ponto de vista de ferramenta em si, está adaptada para cenários específicos, está adaptada para utilizadores específicos e nunca se irá sobrepor, na nossa visão, àquilo que é, pelo menos com a versão atual das tecnologias, àquilo que é o desenvolvimento à medida de uma app, por exemplo, mobile, no nosso caso, nativa, ou em Xamarin, ou em Flutter, o que for. Nunca se vai substituir a isso, para já, mas já consegue fazer muitas coisas. A curva de aprendizagem é muito reduzida para começar a fazer o básico. Claro que se vocês quiserem invocar o tal servicinho do mapa, têm que saber o que é que significa. Vocês, utilizadores de Excel, eventualmente, o que é que significa isto de invocar o serviço. Portanto, pode haver aqui uma curva de aprendizagem e é aí que as equipas de IT internas e os parceiros também podem ajudar a fazer a diferença. Quando o tema, e só para fechar, quando o tema da experiência não foi devidamente acautelado, este tipo de aplicações, seja qual for o setor, seja qual for o domínio, este tipo de aplicações ou outras quaisquer não vão ter sucesso. Porque aquilo que claramente nós estamos a ver muito hoje em dia é que a arquitetura da solução e a robustez da solução é aquilo que esperam de nós à cabeça, é uma commodity, mas a arquitetura da experiência, principalmente nestes cenários, ganha muita relevância. Por isso, e porque já tenho um contador vermelho a piscar, eu não vou ter tempo para questões agora, mas como vos dizia há bocadinho, este é o repto que vos lançamos. O nosso stand está ali naquele canto, portanto, alguma dúvida que tenham, se quiserem discutir algum cenário em particular, se houve alguma coisa que não ficou clara na apresentação, sintam-se à vontade para nos perguntar. E agradeço uma vez mais à Microsoft o convite e espero que a sessão tenha sido produtiva para vocês. Muito obrigado e bom evento.